Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Estado do Acre, com o 9º ano na aula 8, religiosidade e fanatismo. Às vezes a gente pensa que a nossa sociedade chegou a um tal estágio de desenvolvimento que não existe mais fanatismo. Infelizmente, está aí nas ruas, ele existe e não é só religioso, mas tem muito a ver com o sentimento religioso, mas existe o fanático por futebol, existe o fanático por jogo. Olha, a questão hoje da internet, o tempo que se gasta nela, existe o fanático por ideologia política. Isso é uma doença, isso a gente precisa combater com uma postura crítica, mental, positiva. Então vamos ver, religiosidade e fanatismo, definições. O que é religião? A religião é um conjunto de símbolos, de rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com aquela organização religiosa, com aquelas doutrinas, com aqueles rituais. Então, é um conjunto de símbolos. A religião é um aspecto cultural. Está dentro do contexto da cultura, tem diálogo com os outros aspectos da cultura. Então, religião é uma coisa, religiosidade é outra. Você pode encontrar pessoas que não têm religião e que não acreditam no transcendente, no ser superior. Mas você encontra pessoas que dizem assim, olha, eu acredito num ser superior, mas eu não tenho religião nenhuma. Então, essa pessoa tem religiosidade. É uma expressão da vida e da moral privadas, da moral privada da pessoa, como parte da dimensão da subjetividade dela. É uma escolha pessoal dela, reconhecida como psicologização da religião. Por que tem esse termo, né? Porque não é propriamente uma religião. Essa pessoa internalizou o sentimento religioso de uma tal maneira que ela resolveu não pertencer a nenhuma religião, mas, de certa forma, apresentar um certo princípio ou princípios de religiosidade, ok? Então, existe uma diferença entre religião, professar uma religião, ser adepto de uma religião, ter de si mesmo, de maneira privada, pessoal, religiosidade, e o que deveria ser fanatismo. É um estado psicológico de fervor excessivo, irracional, persistente. Olha essas palavras, né? Fanatismo é excessivo, tudo que é excessivo é negativo. É irracional, não tem base no raciocínio e é persistente, insistente, ele não existe um freio para ele, por qualquer coisa ou tema. O fanatismo não é só religioso, a gente está abordando aqui dentro do contexto da religiosidade, mas é por qualquer coisa ou tema. Aliás, o vício é um fanatismo, qualquer vício é um fanatismo, não é? Historicamente está associado a motivações de natureza religiosa, historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política. É extremamente frequente em pessoas paranoides. Olha, tem um aspecto psicológico, paranoia. Noia é mente. Nous, no grego, é mente. Paranoia quer dizer, é uma coisa que não combina com o estado mental normal de uma pessoa. A apaixonada adesão a uma causa pode avizinhar-se do delírio. Interessante essa definição, né? Olha, é tão louca a paixão por uma causa qualquer que a pessoa pode delirar. Ou seja, ela ver, enxergar, dizer coisas que não correspondem à realidade. O fanatismo pode virar uma doença, ok? Então está bem definido o que é religião, o que é religiosidade e o que é fanatismo. Vamos fazer reflexões sobre o tempo presente dentro desse contexto de religião e fanatismo? Como é que é mais ou menos o dia que a gente vive? A gente vive dias difíceis e obscuros. O que eu disse no início, embora a gente constate, assim, um desenvolvimento tremendo em termos tecnológicos, gente, toda hora se fala numa guerra, não é? A violência está às portas. A violência contra a criança, a violência contra a mulher, a questão do racismo, a questão da intolerância de todos os aspectos. Então vivemos tempos difíceis e obscuros. Grande cegueira intelectual.
e cegueira espiritual. Daí a necessidade de uma pausa para reflexões. Ainda que a gente não seja religioso, alguém não seja religioso, seria tão bom o diálogo entre não religiosos e religiosos para discutir, por exemplo, o fanatismo, para discutir, por exemplo, a época. Exemplos de tolerância, de cultura de paz seriam muito importantes, até nessa época que a gente está vivendo, não é? Que está todo mundo um pouco parado diante das necessidades de se prever para se manter saudável e certas regras. É muito bom discutir essas questões. Um dos maiores problemas existenciais da humanidade está interligado aos conflitos de relacionamento. Pois é quando alguém demonstra quem realmente é e no que um dia poderá se tornar. Interessante isso, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, a questão do fanatismo político. Né? Dois lados que, ao invés de caminhar para a discussão, se rejeitam tremendamente, como acontece na religião, como acontece nas torcidas de futebol. Olha, não tem sentido isso. O relacionamento é alguma coisa que a gente tem que enfatizar. O respeito ao outro nós temos que enfatizar e temos que descobrir por que existem certas situações que caminham para o confronto, para o fanatismo, para a violência, para a rejeição, para os ataques pessoais. A gente tem que ter cuidado com isso, né? O ensino religioso é uma matéria que propõe essa discussão, né? Embora sejam inevitáveis, as pessoas são diferentes entre si. Os conflitos devem ser evitados por meio de fatores intelectuais, emocionais e até religiosos. Já dissemos aqui, uma pessoa que não é religiosa pode contribuir na discussão disso, sim, por fatores emocionais, por fatores intelectuais, racionais. E eu disse ali, o conflito é uma coisa inevitável, né? Será que eu estou com razão em afirmar isso? Infelizmente. Mas nós temos que o quê? Evitar, mediar conflitos. É uma ciência, mediar conflitos. O fanatismo religioso é mais um fator de abalo ao relacionamento no cenário social, tratando-se de uma inversão de valores. Pois a religiosidade deve ser um fator de solução de conflitos. Que triste quando a religião se torna promotora do fanatismo, ao invés de ser uma solução para ele, gente. Ok? A gente disse há pouco tempo que o fanatismo historicamente está associado à religiosidade. Olha, não é só a religiosidade, mas vamos tornar a aproximação, o diálogo entre as religiões, um fator de atenuação do fanatismo. Vamos atenuar o fanatismo, ok? E esse tipo de radicalismo, o fanatismo, machuca, desagrega, separa e até mata, principalmente quando pessoas impregnadas de religiosidade não conseguem sequer perceber o seu próprio fanatismo. Eu sou religioso, eu tenho que ver se alguma atitude minha é fanática. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que ponderar, eu tenho que ser criticado, eu tenho que observar, eu tenho que ser observado, eu tenho que conversar com pessoas, às vezes até que não são religiosas, para que ela olhe, essa tua postura como religioso é radical. Eu falei, é mesmo? Eu não estou percebendo, é radical sim, quer ver? Então a pessoa tem que ter abertura, a pessoa tem que ser humilde, a pessoa tem que se abrir para a crítica. Existe aqui na cidade um instituto chamado Instituto Ecumênico Fé e Política. É um local de discussão, é um local de procura para que a gente possa mostrar para o outro e se permitir ser criticado, sim, pelo outro, para que a gente possa, então, avaliar o nosso grau de compromisso entre nós e até o nosso grau de fanatismo, não é? Ok? Então, essas são reflexões sobre o tempo presente. Nós temos que ter uma capacidade crítica em relação a nós mesmos, em relação ao mundo à nossa volta, para que a gente, de nós mesmos, não nos tornemos pessoas fanáticas, no sentido religioso, mas em qualquer outro sentido, ok? Então, diferença entre religião e religiosidade. Nós já vimos isso. A religião é uma fé específica, a religiosidade é fé. A pessoa que é religiosa, ou seja, que tem religiosidade, ela não tem uma religião específica, mas ela tem uma fé. Ela acredita num ser superior. Então, a fé que essa pessoa demonstra é uma fé aleatória.
aleatória. A fé de uma pessoa religiosa é específica, a fé de quem tem religiosidade é aleatória. Sutileza de detalhe, para que a gente não seja fanático, às vezes a gente pode até exigir de uma pessoa que tem apenas religiosidade, não, você precisa ter uma religião, você precisa vir para a minha religião, já seria um comportamento fanático, ok? A religião é um sistema de crenças específicas. Religiosidade é um sistema, mas é diverso. É um sistema diverso de crenças, ok? Não é específico. A religião tem doutrina, tem rituais e tem lugar de culto. Religiosidade não necessariamente. Não é? No meio evangélico tem um grupo agora que é denominado os sem igreja. Eles resolveram não mais frequentar as igrejas. Então mantiveram a religiosidade deles até de fundo cristão, mas estão fora das igrejas. É uma coisa a ser discutida, é um povo a ser respeitado, não é? Ok? Conjunto de princípios religiosos, morais e éticos, isso é religião. Conjunto de princípios morais e éticos, não necessariamente religiosos. Associação a um grupo de fiéis na religião. Definições genéricas a respeito, associação opcional. As pessoas que têm religiosidade não são obrigadas a ter uma associação a um grupo definido de fiéis. Definições específicas a respeito do transcendente. A religião tem, assim, uma definição quadradinha sobre o transcendente. As definições da pessoa que tem religiosidade, ela é genérica a respeito do transcendente, ok? Então, com respeito à religião, há uma possibilidade maior da pessoa que tem uma religião específica ser afetado como membro dentro da religião por um tipo de fanatismo. Então, aquele que é religioso, ele pode, de repente, até com relação a alguém que tem religiosidade, dizer assim, não, você precisa ter um Deus definido, você precisa ter uma religião definida, e não é bem assim. E aquele que tem religiosidade, ele tem uma possibilidade mais remota de ser afetado pelo fanatismo. A contribuição dele é contribuição de apoio coletivo para as religiões. Então, como que um religioso pode aprender com alguém que só tem religiosidade? Porque ele, de certa forma, respeita por igual todas as religiões. Interessante essa sutileza para que a gente possa aprender a ter essa válvula de escape, né, na nossa razão. Qual é a postura correta contra o fanatismo em tempos de crise? Posturas contra o fanatismo. As próprias confissões religiosas precisam desenvolver dispositivos internos para que seus próprios membros não se fanatizem em relação às suas próprias crenças. Todas as religiões precisam entender que o espaço religioso é plural. Nenhuma delas deve se considerar superior à outra. Aquele espaço é meu, só meu. Desejar uma usurpação do espaço da outra. Olha, todos têm o direito de seguir qualquer religião ou nenhuma religião, sem que por isso sejam discriminados por guerra religiosa ou porque quem não tem religião nenhuma ou porque por alguém que tem alguma, né? O combate ao fanatismo religioso reconduz as religiões ao seu próprio lugar de promoção de cultura de paz. Religião é para promover cultura de paz. Combater o fanatismo traz as religiões para esse lugar, ok? E ajuda a combater outros tipos de fanatismo, como o fanatismo político. Existe fanatismo ideológico, fanatismo político. O fanatismo religioso combatido ajuda. O diálogo entre religiosos e não religiosos, ou portadores ou não portadores de traços de religiosidade, promove a aproximação. Em tempos de crise é necessário reafirmar valores religiosos, valores éticos, de modo a que os direitos humanos sejam preservados. E o ensino religioso, a matéria do ensino religioso como disciplina acadêmica, é um referencial na defesa de princípios éticos e religiosos e é uma barreira contra o fanatismo. Ok? Não deixe de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima.